Olá, meus amigos! Continuando esse nosso super mini curso sobre a Lei de Acesso a Informações, a Lei 12.527, nós vamos tratar agora do capítulo 2º, tá certo? Esta lei nós temos aí 6 capítulos, o professor usou como estratégia subdividir cada aula em um capítulo específico para melhor potenciar, melhor trabalhar cada assunto e, claro, criar na cabecinha de vocês o quê? Você vai ter uma sequência lógica. Ah, opa, eu sei que está sendo tratado esse assunto, faz parte desse outro, ou seja, uma visão sistêmica do assunto ajuda muito na fixação do conteúdo. Vamos lá, gente. Aqui é o seguinte, a gente vai tratar o seguinte, Lei de Acesso à Informação, né? Então, esta lei, aliás, nesta aula, esse capítulo especificamente do acesso à informação e a sua divulgação, né? O que trata essa lei aqui? Desse negócio do acesso às informações e a sua divulgação, nós vamos estar trabalhando 2 conceitos aí do controle social muito importante, que são conceitos de transparência ativa e transparência passiva, né? Neste sentido, especificamente nesse capítulo que eu vou passar estou passando para vocês agora, tem o decreto 7.716 do governo federal que detalha um pouco mais sobre esse assunto. E aí, professor, eu devo ler o decreto 7.716? Papo reto com vocês, ó, olhando no seu olho, papo reto com vocês, ó. Quero falar para vocês o seguinte, cara, só se no seu edital, tá certo, lá no conteúdo programático tenha a cobrança expressa desse decreto, senão, papo reto com vocês, ó, não façam essa leitura, aqui é o suficiente, bacana? Só se tiver a cobrança, vamos lá. Artigo 6º, né? Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis a assegurar. Ou seja, a lei está dizendo os órgãos e entidades lá do parágrafo do artigo 1º e o artigo 2º, ou seja, onde tem dinheiro público, eles devem assegurar 3 coisas. Primeiro, né, gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e a sua divulgação, né? Ou seja, ele tem que ter uma gestão da informação, todos os órgãos, isso aqui é uma lei nacional que obriga municípios, estados e a União, tanto a administração pública direta e indireta, o quê? Ter uma gestão transparente da informação. Inclusive, sobre esse assunto, existe aí um indicador nacional que mensura isso, né? 2, proteção da informação, garantindo-se a sua disponibilidade, autenticidade e integralidade. Olha aí, né? Proteção da informação. Então, nessa gestão da informação, essa lei aqui muito importante para a arquivologia, para guardar a memória dos órgãos, ó, garantir, ó, proteção da informação, garantindo a disponibilidade, que ela esteja disponível. Nós vimos lá no artigo 4º, no parágrafo anterior, esses conceitos, autenticidade e integralidade, né? Integralidade, que ela seja íntegra, que ela não sofra modificações. Então, são parâmetros da gestão de documentos dos órgãos, né? Proteção à informação sigilosa e informação pessoal, parou tudo, né? Quero falar uma coisa para vocês aqui. Nós vamos estudar na 4ª parte da aula, que na 4ª parte da aula, capítulo 4, diz o seguinte, nós vamos trabalhar sobre aquelas informações que serão o quê? Terão restrição. Juízo de valor, cara, já tem que ir montando isso. Só existe 2 tipos de informações que elas podem sofrer restrição, que a administração pública não tem o dever ou obrigação de disponibilizar. Primeiro, as informações de caráter sigiloso. A gente já sabe que sigiloso são aquelas informações classificadas como sigilosas, são aquelas informações que ela terão restrição temporária por tratar de assuntos que possam comprometer a segurança do Estado e da sociedade. E informação pessoal. Tá? Nós vamos ver que tipo de informação pessoal que pode ter o quê? Restrição. Então, proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integralidade e eventual restrição de acesso, né? Bacana? Fechou aí? Então, são os 3 aí, são os 3 itens aqui para assegurar a gestão de informação dos órgãos, né? Conselho Nacional do Ministério Público, FCC 2015, cargo de técnico. No cumprimento da lei, acesso à informação, os órgãos públicos devem manter sítios oficiais na internet, oferecendo, entre outros requisitos, a.
garantir a autenticidade, a integralidade das informações disponíveis para o acesso. Ou seja, isso aqui é um dispositivo do quê? Da gestão da informação. Como que os órgãos devem ter? Quais são os requisitos da gestão da informação dos órgãos? São aqueles previstos no artigo 6º da lei. Especificamente, isso aqui é Ctrl+C, Ctrl+V, né, desse dispositivo da lei aqui, ó, 2011, né? Então está aqui para vocês, bacana, já encontramos o gabarito. Vamos continuar aqui. Do item A, B até o item C, estão previstos aí, salvo engano, no artigo 7º e o artigo 8º da lei. Tá? A gente vai trabalhar esses caras aqui. Fixar a via eletrônica como um canal único de comunicação com os interessados. Está errado, não é apenas como canal único, então o erro está aqui. Ó. Se acesso à informação, e essa lei trata sobre isso, que esse acesso de informação tem que ser universal. Se ele é universal, se é único, não é universal, só tem um canal. Tá certo? Ele é o quê? Restritivo, o quê? A único canal. Não é restritivo, ele é o quê? Universal. Né? C. Admitir a gravação de relatórios que facilitem a análise de informações. Ok. Desde que tentem em formato texto, né? Cara, a lei fala bem claramente, em todo e qualquer formato, pode ser áudio, vídeo, texto, tá certo? Uma mídia, um vídeo, né? Omitir, olha aí, omitir, tá errado, né? Pormenores, o quê? Omitir detalhes em relação aos formatos utilizados na estruturação da informação, está errado, porque se ele omitir, você está o quê? Restringindo o acesso e está indo contra um princípio geral da lei. E impedir o acesso, automatizado por sistemas externos em formatos abertos, né? Pelo contrário, a lei incentiva aí, tá certo, o acesso automatizado. Ou seja, uma questão de um concurso maravilhoso, um órgão aí muito respeitado pela sociedade brasileira, inclusive pelo professor. Tá aí uma questão fácil, letra A. Não tem erro, cara. Se você estudar com a gente aqui, assistir todas essas videoaulas, você não vai errar uma questão, né? Pronto. Vamos lá, artigo 7º, né? O acesso à informação, a que trata esta lei, compreende, entre outros, os direitos de obter. Ou seja, o artigo 7º, preste atenção aqui, vem definir os direitos de obtenção da informação. Os direitos de obtenção da informação. Primeiro direito, direito de orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local aonde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada, né? Ou seja, você tem o direito de saber o que? A orientação, como requerer a informação que você está solicitando. 2. Informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades recolhidos ou nos arquivos públicos, né? Professor, o que vem a ser o tal de recolhido? Do recolhido significa lá que ele foi para o arquivo permanente, né? Arquivo permanente. Arquivo permanente. Tá aí, né? Recolhidos, né? Tá aí. 3. Informações produzidas ou custodiadas por pessoa física ou entidade privada, decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado, né? 4. Informação primária. O que é informação primária? Aquela que está na fonte, né? Íntegra, autêntica e atualizada, né? Então você tem direito a essa qualidade da informação. Informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive pelas relativas à sua política, organização e serviços, né? Informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos e administrativos. E, finalmente, nós temos aí informação relativa, tá? A implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas, indicadores e propostas, né? Ao resultado de inspeções, auditorias, prestações de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativos a exercícios anteriores, né? Então está aqui, parou. Então, esse artiguinho 7º, presta atenção para você entender como que o legislador montou essa lei.
Esse artiguinho 7º, ele diz o seguinte: sociedade, você tem direito esses são os seus direitos em relação à informação. Nós vimos aqui, gente, que é um rol extenso, um rol grande. Tá? Pronto. No artiguinho 8 e no artiguinho 9º da lei, o legislador vai falar uma coisa importante. Como que essas informações serão disponibilizadas para vocês? Primeiro, pela transparência ativa e pela transparência passiva. Então, a gente vai falar o que é a transparência ativa. Então, a obrigação ativa de informar do órgão, ou seja, independentemente de solicitação, ele tem que publicar o seu orçamento, as suas despesas, os seus empenhos no site. Isso aí o quê? É um ato de transparência ativa, isso está sendo cobrado em concurso. Professor, e transparência passiva? É o ato de você requerer, junto ao órgão, uma informação específica. Você documentar, ele tem que devolver. Isso está aqui, o direito. Então, o exercício desses direitos eles podem ser realizados de duas formas. Transparência ativa, que está no artiguinho 7º, que a gente vai falar já já, e o artiguinho 8º, transparência passiva. Vem comigo aqui, né? Ok? Bacana. Entenderam aqui quais são os direitos? Nesse sentido, ainda nesse artiguinho, tem aqui, o acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes a projeto de pesquisas e desenvolvimento científico ou tecnológico cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, né? Ou seja, aquelas informações de cunho técnico que está em desenvolvimento, elas não podem ser, elas não estão incluídas aqui, né? Professor, eu dou um exemplo aqui, dou um exemplo para você. Teve um cientista no estado de São Paulo que inventou a tal da pílula do câncer, não é isso? Pílula do câncer. Aí já foi matérias aí de jornais, né? Deus queira que ele esteja correto. Tá? Uma equipe de pesquisadores de universidades públicas e órgãos aí públicos aí vinculados a essa pesquisa científica pegaram amostras dessas e estão fazendo o quê? Uma análise para analisar a efetividade. Durante esse processo de estudo, essa informação produzida, ela está protegida por sigilo, cara. Ela não precisa ser classificada, né, nesse sentido. Por que que ela não... Ela está sendo o quê? Nesse sentido aqui. Por quê, gente? Porque está no desenvolvimento científico. Se ele solta uma informação qualquer, pode criar o quê aí? Alterações, pode criar o quê? Alterações aí na sociedade. Isso que está falando no caput primeiro, tá? Então, existe o quê? O direito ao acesso à informação, mas, para aí, tem algumas informações que elas têm que ser divulgadas no momento certo. É isso que diz o parágrafo primeiro. O parágrafo 2º diz o seguinte: olha, a lei está concedendo direitos para a sociedade. Agora, quando não autorizado o acesso, ou seja, quando você solicitou e você não teve acesso. Vem cá. Quando não for autorizado o acesso integral à informação, por ela ser parcialmente sigilosa. Olha aí. Aqui está tratando forma sigilosa. Ela foi classificada como sigilosa. É assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. Então, aqui faz sentido, né? Vamos lá. Parágrafo 3º. O direito de acesso aos documentos ou às informações nelas contidas, utilizados como fundamento para a tomada de decisão e do ato administrativo, será assegurado com a edição de ato decisório respectivo, né? Bacana, né? E nós estamos aqui no parágrafo 4º, a gente fala o quê? A gente está falando aqui sobre a negativa. Negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares nos termos do artigo 32 desta lei. Ou seja, gente, direito à informação é um direito constitucional. Assunto sério para o Estado brasileiro. Inclusive, editou essa lei detalhando esse seu direito. Falou o seguinte: você foi lá, pediu uma informação para o cara do órgão público. O cara do órgão público negou. E ele não fundamentou, cara, essa informação, né? Por quê? Ele só... Primeira coisa, preceito geral, ela é pública, né? Ela pode sofrer restrições de acordo com a classificação. Se o cara não fundamentou, ele vai ter sanções disciplinares do artigo 32. O artigo 32 faz parte, tá certo? Faz parte lá das responsabilidades.
faz parte das responsabilidades. O agente público, inclusive, esta lei alterou o Estatuto do Servidor Público, ele está o quê? Ele estará aí, ó, descumprindo uma obrigação, o dever dele do artigo 116 da 8.112. E ali o artigo 32 ele vai falar desse dispositivo. Então, ou seja, negativa pode incorrer em responsabilidades. Parágrafo 5º. Informado do extravio da informação solicitada, ó, solicitei uma informação, ela foi extraviada, olha o que acontece. Poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação. Aqui, ó, tá certo? Nós temos aqui um caso do quê? De sindicância aí, investigativa, né? Não punitiva ainda, para encontrar quem são os responsáveis, né, por essa informação. O último parágrafo, né, verificada a hipótese prevista no artigo 5º, que a informação foi extraviada deste artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem a sua alegação. Então, está aqui para vocês. Ela põe aqui um prazo para o responsável. Dica de professor concurseiro, atenção. Todas as vezes que durante uma lei dessa aqui, bastante extensiva, bastante texto, o cara coloca número, cara, ó, o cara cobra. Cara, o cara adora cobrar números. Então, o seguinte, extraviou a informação. O que acontece? O cara que solicitou a informação, ele pode solicitar o quê? A abertura de sindicância à autoridade competente. O cara responsável pela guarda da... Olá, meus amigos, minhas amigas, quero convidar você que está se preparando para o concurso do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Nós aqui do Lá Concurso preparamos um super curso para você, uma super preparação para você ficar competitivo. São mais de 220 horas, de aula, aborda todos os pontos do edital. Nós temos uma programação de atualização do site, principalmente das legislações específicas para você gabaritar. Sabe quanto custa tudo isso? Apenas 10 mensalidades de R$ 25,00. 10 mensalidades de R$ 25,00, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completo e ainda o nosso projeto pedagógico vencedor chamado de Personal Coach. No Personal Coach você vai ter uma meta todos os dias e papo reto, se você cumprir essa meta, se você seguir as nossas orientações, eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova, no dia 10 de setembro, você estará competindo por vagas, você estará altamente competitivo. Tá certo, meus amigos? Ah, olha só, você gostou dessa videoaula? Isso aqui é só uma pequena demonstração, tá? Pequena demonstração, colocamos apenas 50 aulas nossas, não foram aulas inteiras, foram aulas aí fracionadas no YouTube. São mais de 220 aulas que nós temos à sua disposição no site do LAC Concursos, tá certo? Se você quer o material de apoio dessa videoaula, então clique aqui embaixo, material de apoio, você pode baixar, pode fazer o seu download gratuitamente no site do LAC Concurso, tá certo? Ó, meus amigos e minhas amigas, espero vocês, venham estudar conosco, Colégio Pedro II, 10 de 25, você não vai se arrepender, você vai ficar fã de carteirinha do LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês, tchau! Clique lá.